Olá, queridos amigos, graça e paz. Fico feliz por poder estar aqui com você nesta oportunidade. Agradecendo a Deus, hoje vamos falar nessa lição sobre um tema muito relevante que é pregação, o papel da pregação no culto. Essa lição de número 12, editada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, comentada pelo pastor José Gonçalves nesse primeiro trimestre. Vamos abordar aí sobre esse principal momento que ocorre no culto, pelo menos deve ser o principal momento, que é onde o Senhor tem reservado ali dentro do ritual, da liturgia do culto, para estar ensinando os valores bíblicos que são indispensáveis para a edificação espiritual de todo cristão. Nós entendemos que o ensino das Sagradas Escrituras deve ser tratado com primazia dentro da igreja, visto que nos dias atuais estamos enfrentando momentos onde a inversão de valores e o predomínio aí do secularismo tem, infelizmente, até muitos lugares adentrado dentro da casa do Senhor. E nós precisamos, então, através desse tema que a lição traz para nós, buscarmos um entendimento ao longo desse trimestre, tratando sobre o corpo de Cristo, ter mais esse cuidado, onde a palavra do Senhor deve ocupar aí relevância significativa dentro da nossa liturgia, dentro do nosso culto, e também, por que não dizer, para a nossa manutenção espiritual. Quando nós estamos falando sobre questão de prioridade, é interessante nós atentarmos não apenas para a questão da urgência de estarmos, então, estudando a palavra de Deus, mas também nos preocuparmos com a qualidade deste ensino. Uma mensagem que deve ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Nós temos que estar aí tendo todo esse cuidado, e nós sabemos que em você estando aqui conosco e participando presencialmente também da aula que será ministrada, se Deus permitir, em todas as igrejas da Assembleia de Deus, Ministério do Belém e outras que fazem uso dessa revista, desta matéria, da CPAD, ali no dia 24 de março, você poderá presencialmente também estar ali aprendendo a palavra do Senhor. Como eu já disse, os tempos são difíceis e é importante nós considerarmos a natureza da mensagem que está sendo também ministrada para a manutenção e a contínua edificação do corpo de Cristo. Sabemos que uma igreja, ela é saudável quando ela abre o seu coração para estar aí estudando a palavra de Deus, estando aberta a entender as necessidades que a sua igreja, o povo de Deus, necessita de, em comunhão com o seu Pai, com o seu Deus, com o seu Senhor, com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos, então, estarmos cada dia sendo aí lapidados, forjados no nosso caráter cristão, e o ensino da palavra do Senhor é ele que molda a nossa vida, molda o estilo da nossa vida, para que nós possamos ter condições realmente de se opor a todos os valores que estão aí tão invertidos no meio da sociedade sem Deus, essa sociedade secularizada, que nós já temos comunicado aqui aos irmãos. Vou colocar para você aí na tela o nosso tema, através aqui do nosso quadro, mais uma vez destacando aí a importância desta observância desse tema no dia de hoje. O nosso texto áureo, segundo o comentário da revista, está descrito na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E eu convido a você a que tenha essa atenção voltada neste momento para esta palavra. Contudo, peço licença a você a pedir aí encarecidamente que você faça neste momento e uma oração juntamente comigo, pedindo a graça, a direção de Deus para que nós possamos, à luz agora da palavra do Senhor, se deixarmos ser lapidados e moldados pelo Espírito Santo de Deus dentro desse tema. E assim, Senhor, nosso Pai, nós nos reunimos, a minha fé com a fé daquele que está junto comigo agora, do outro lado dessa tela, para buscar a sua presença e rogar, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus. Queridos amados irmãos, você tem aí, através dessa playlist, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, através deste canal, Cláudio Gomes Oficial, a oportunidade de agora compartilhar isso a outras pessoas, deixar o seu like, para que também o sistema entenda e entregue isso a outras pessoas e possam ter o mesmo proveito que eu e você estamos tendo agora. A honra e glória do nome do Senhor.
Paulo, quando ele escreve a Timóteo, nesse textuário, também estará inserido dentro da leitura bíblica que será realizada em classe. Eu vou trazer um pouco mais à frente para você, onde ele instiga, ele orienta pelo Espírito Santo ao seu filho na fé, e ele pregasse a palavra, e instasse em tempo e fora de tempo, redarguisse, repreendesse, exortasse com toda longanimidade e doutrina, ou seja, que ele colocasse em prática aquilo que ele tinha recebido do Senhor, ele ministrasse a isso a outras pessoas. Paulo, ele entendia que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, e ele estava isso então comunicando essa verdade ao seu filho na fé. Ele entendia, como nós temos na nossa verdade prática, que é por meio do ministério da palavra que vidas são salvas, que vidas são transformadas e que vidas são edificadas. Por isso convido você, também durante a semana que antecede a aula presencial, fazer no seu devocional as leituras diárias, estarão contribuindo para o seu pleno entendimento desse tema que estará sendo desenvolvido aqui, também auxiliado pelos comentários da revista da CPAD. Temos aí disponibilizado a você pode dar um pause, ler, meditar, anotar, e você vai estar aprendendo aí todos esses temas que envolvem o ministério da pregação da palavra de Deus e da perseverança. E o Senhor, na sua igreja, pelo seu Santo Espírito, impulsionava a que todos eles pudessem estar em todo tempo, em todo lugar, pregando a palavra do Senhor, entendendo que através da ministração eles obteriam da parte do Senhor a resposta às indagações, questões e ansiedades, e o Espírito Santo trabalhava de forma poderosa, dirigindo e comunicando à igreja o seu querer e a sua vontade. É dessa forma que o Senhor aperfeiçoa o seu povo, através dos ministérios, seja do apostolado, da profecia, dos evangelistas, dos pastores e pregadores, e que aperfeiçoando o corpo do Senhor, até chegarmos à estatura de varão perfeito, a unidade da fé, a aparecermos com o nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, Paulo, na segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 1 a 5, onde o versículo 2 está o nosso textual, ele expressa-se da seguinte forma, seu filho na fé: conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, que redargas, que repreendas, que exortes com toda longanimidade e doutrina. Ele ainda diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpra o seu ministério. Quando nós observamos, queridos, esses dois textos, e já destacamos aqui, textual específico, e agora aqui, texto completo do primeiro ao quinto versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós observamos o cuidado do apóstolo Paulo para com seu filho na fé, que agora estava na direção de um trabalho. Ele deveria se portar com prioridade em estar ministrando a palavra do Senhor. Ele usa a expressão no textuário tempo e fora de tempo, ou seja, naquele momento que você julga ser o adequado, como também no momento que você não julga adequado, mas que é necessário. E em todo momento, redarguindo, repreendendo, exortando, e lembrando que exortar não é simplesmente uma palavra agressiva, mas é trazendo inclusive até consolo através da exortação, sendo longânimo, mas também trazendo tudo aquilo que o Senhor, a doutrina que Ele tem deixado, para que o seu povo venha se conduzir de forma agradável diante de Deus, sabendo e tendo certeza que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas para que nós usufruamos desta verdade, desta bênção, dessa vontade do Senhor, é preciso que cada um de nós sejamos ou deixamos-nos ser transformados e nos transformemos a nossa forma de pensar, renegando o eu, colocando o Senhor Jesus como nosso Senhor, e colocando Ele como Senhor, nós temos que assumir a posição de servo. E o servo, ele não faz a sua vontade.
mas ele faz a vontade daquele pelo qual ele foi chamado. E eu, Senhor, nós temos convicção, e eu creio que você também tem, foi o mesmo que dentro do seu ministério, enquanto aqui esteve, foi quem nos ensinou. E não foste nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu a nós e nos nomeou para que nós dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse para a honra e glória do nome do Senhor. E nesse envio que ele nos tem comissionado, também à luz da grande comissão, ali no texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, onde nos enviou aí de por todo mundo pregar o evangelho. Pregai ele e batizar em todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta missão compete a mim e a você, e esta verdade que nós vamos levar, essa semente que nós vamos semear, esse evangelho que nós vamos divulgar, ele é através da palavra. É por isso que o apóstolo aqui usa ao seu filho na fé. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e pregues a palavra. É a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas no versículo 14 de 1 João, ele diz que esse verbo se tornou carne, e ele habitou entre nós, e fora visto como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é Jesus, é aquele que nós devemos anunciar. Esse Jesus que anunciou em São João 14,6, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. É esse Jesus que se manifestou e revelou, como diz lá em São João capítulo 6, como o pão vivo que desceu do céu. E aquele que então participa, contém comunhão com ele, ele tem a vida eterna garantida. Pois ele é o amor de Deus para conosco, revelado a toda a humanidade, dando-nos o direito de sermos chamados, inclusive, filhos de Deus, a todos aqueles que crêem no seu santo e maravilhoso nome. E nós precisamos, então, trazer esta verdade, que liberta, que transforma. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer que ele não se envergonha do evangelho. Ele não se envergonha de comunicar essa nova, porque ele sabe que ele é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem do papel da pregação que nós devemos anunciar, o papel da igreja, de todos nós anunciarmos essa verdade onde quer que nós estejamos. Porque o texto diz aí, virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Virá tempo em que as pessoas não vão conseguir aguentar mais alguém falar da mensagem do evangelho que liberta. E esse tempo, irmãos, olhando para a nossa sociedade, nós temos visto que esse tempo já chegou. Nós estamos vendo esse tempo que tem em muitos lugares aí pessoas que, na verdade, estão vivendo isso, estão amontoando para si doutores, conforme os seus desejos carnais. Não é raro você observar, até mesmo igrejas, outrora, pessoas que, identificadas como verdadeiros cristãos, hoje estão aderindo às práticas mundanas, muitos que estão saindo das igrejas sólidas, indo para igrejas e procuram aí atender aos seus desejos carnais, como que entendendo não a serem ali repreendidas, então estarão bem com Deus, não permitindo mais que o evangelho os transforme, os lapide, mas que sejam ali massageadas dentro do seu ego. Esses estão desviando o ouvido da verdade. Estão colocando seus ouvidos para locais que trazem mensagens que venham somente trazer um agrado, ou um conforto, ou uma aceitação para as suas práticas errôneas. Estão aí voltando, como diz o texto, versículo 4, às fábulas. Mas a mensagem que o Senhor nos traz nesta oportunidade, à luz daquilo que Paulo ele escreve ao seu filho na fé, o Senhor também te convida a mim e a você, igreja, povo de Deus, ser sóbrio em tudo. Não se deixe levar pelas ilusões deste mundo, mas sofre as aflições. Faze a obra de um verdadeiro homem e mulher que foi comissionado pelo Senhor para anunciar a boa nova, que é só em Jesus que nós temos a salvação. Cumpre o teu ministério. O papel da igreja na face da terra é cumprir aquilo que está como palavra-chave dentro da nossa palavra, da nossa lição, da nossa revista. Está aí descrito pregação.
Nós temos que ter essa convicção, essa certeza, meus queridos e amados irmãos, de forma que nós vamos cumprir realmente aquilo que temos para cumprir da parte do Senhor. Fazer a obra de um verdadeiro evangelista. Cumprir o ministério que Deus tem colocado para mim e para você estarmos realizando na sua presença. Eu vou colocar para você agora a estrutura que é a nossa revista nós estaremos aí buscando alcançar, são os objetivos. Um momentinho só, aí está para você na tela, onde nós vamos estar desenvolvendo e comentando, além daquilo que Deus já tem nos dado, nesta oportunidade, textos que vão aí nos ajudar aí a alcançar esse objetivo, em apresentar, em primeiro momento, o ministério da palavra e o seu propósito. Estamos aí no segundo objetivo, a alcançar esse objetivo de enfatizar essa importância do ministério da palavra. E nós estaremos também aí buscando explicar a fundamentação do ministério da palavra. Tá? Eu quero crer que Deus, Ele tem para mim e para você, dentro desta palavra, algo tremendo para tratar aqui, falar ao meu e ao seu coração, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Não fique de fora, não se distraia, mas tenha aí a sua atenção totalmente voltada para aquilo que o Senhor Ele quer falar ao meu e ao seu coração, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Nossa introdução, estarei aqui agora trazendo também à luz do que a revista coloca para nós. Eu tenho a dizer aos irmãos, somado a tudo aquilo que nós já colocamos aqui, é que nós vamos reforçar o que nós já entendemos ser, e já aprendemos até agora, a importância da ministração, da pregação, da palavra do Senhor, que é também conhecida ou denominada como ministério da palavra, tá? Então é nesse aspecto que eu quero convidar você a estar aqui conosco, meditando, refletindo aí sobre a glória de Deus, sobre a pregação que precisa ser mantida aí, o propósito a qual ela foi estabelecida. E o propósito que a palavra do Senhor, a pregação, ela foi estabelecida foi para que pudesse revelar a Deus, a todos nós, para também trazer aí o aperfeiçoamento, a lapidação, o desenvolvimento, a educação, a igreja, dentro daquilo que é a vontade do Senhor. Então, nós temos que estar aí certos que podemos afirmar que o ministério desta palavra, da palavra, ele é extremamente importante, pois é através dele que a igreja ela é edificada, ela é moldada nos valores cristãos. Já temos falado aqui, dentro da parte introdutória da nossa lição, mas reforço aqui naquilo que a revista também nos concede de importante destaque, é que uma igreja em que a palavra de Deus ela não tem a primazia, tanto na ação evangelística também quanto na ação discipuladora, esta igreja, o comentarista coloca, é uma igreja fraca. A natureza é uma igreja que ela está aí suscetível à queda, né? Em qualquer sopro, em qualquer vento, tempestade, ela pode vir a cair. Né? Pois a fraqueza leva a esse tipo de possibilidade. Porquanto, quando a natureza da pregação ela precisa ser bíblica e ela precisa ser cristocêntrica, pois, sendo em Cristo, será firmada numa base sólida, enquanto muitos têm aí tentado edificar o povo de Deus, baseados em outros tipos de base. Eu quero crer que você entende que o fundamento ao qual nós devemos desenvolver, que não pode ocupar o lugar de nenhum, que ninguém pode ocupar o lugar dele, esse fundamento é Cristo. Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios 3,11, ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento. 1 Coríntios 3,11, eu disse, ninguém pode pôr outro fundamento no qual já está posto. E este é Jesus Cristo. Precisamos estar fundamentados nele. A estrutura do primeiro tópico da lição, que visa nos permitir alcançar aí aquele primeiro objetivo, o primeiro objetivo, recordando e apresentar o ministério da palavra, e o seu propósito, nós temos aí 3 itens a de ser desenvolvidos, comentados aqui com vocês. Prepare também a sua Bíblia, a palavra de Deus, para que, aquilo em que for necessário, nós estaremos aqui disponibilizando e a palavra do Senhor. Eu já estou com a minha aqui, ó, olha lá.
Já estou aqui preparadinho para estar aí trazendo a vocês. E tenho certeza que Deus vai abençoar-nos ricamente dentro deste comentário que também a revista nos concede. Vamos refletir, vamos ler, vamos estar estudando. Você anote aí, ó, pega a sua canetinha aí, ó, pega aí, ó, o seu bloquinho de nota, tá na mão aí, ó, o bloquinho de nota, né? E nós vamos juntos aí aprendermos a palavra do Senhor. A pregação como proclamação, né? É o primeiro item desse ministério da palavra. Propósito, queridos, mais sublime do ministério da palavra está no fato dele revelar a Deus às pessoas. Sim, o propósito mais sublime do ministério da palavra é estar apresentando a Deus a outras as pessoas. Por meio da palavra que Deus se revela, por meio da palavra que Deus ele se comunica, se faz conhecer. Então, a pregação da palavra, ela deve proclamar, ela deve anunciar o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, o seu amor. Frequentemente as Escrituras, elas se referem aí a esses aspectos da pregação como sendo aí ela como proclamadora da mensagem. Quando nós observamos o verbo grego kerissó, e traduzido significa proclamar, ele é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento, em que eu e você então devemos ter reavivada na nossa mente essa responsabilidade também para nós. Hoje mesmo, no ano de 2024, temos aí continuamente essa responsabilidade também nas nossas vidas. João Batista, quando iniciou seu ministério, ele também, quando apareceu, ele pareceu pregando, ele pareceu ensinando, ele pareceu proclamando a palavra do Senhor. Esse é o primeiro texto que eu quero colocar para vocês. Está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Vamos colocar para você aí na tela. Olha aqui, ó, Mateus, capítulo 3, nós temos aqui um exemplo. Naqueles dias apareceu João Batista fazendo o quê? Pregando. E esse termo aqui, pregando, ele tem esse sentido, como já temos falado aqui para os irmãos, de kerissó, de traduzido em proclamar, né? Temos também o próprio Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, no texto ainda aqui de Mateus. Eu vou só voltar aqui no capítulo 4, vou convidar você a acompanhar comigo aqui a leitura agora, no versículo 23 de Mateus 4, que está para você aí na tela. Eu vou destacar aqui, ó. O próprio Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando de todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Moléstias entre o povo. Jesus Cristo, ele tinha essa missão e ele entende que nós também, dentro desse ministério de estar pregando, ou proclamando a pregação como proclamação, esse ministério da palavra, esse propósito, eu e você estamos inseridos. Temos um exemplo clássico de Jesus Cristo, quando ele, dentro do seu ministério, aqui à luz de Lucas capítulo 4, estou colocando para você na tela, o versículo de número 18, quando, aqui eu quero ler desde o versículo 16, você vai entender melhor. Ele chegou em Nazaré, onde fora criado. Nós vemos aqui o relato de Lucas, que ele está entrando, né, do evangelista Lucas, entrando um dia de sábado, segundo o seu costume. Ou seja, ele tinha o hábito de se alimentar da palavra, porque ele, na sinagoga ali estava, e ele levanta-se para ler. Vemos Jesus Cristo não só indo no sábado na sinagoga, não estando somente ali presente, mas sendo participativo, pois ele estava ali agora, nesse momento, levantando-se para ler. E ele estava lendo ali o quê? O versículo 17 vai nos falar: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, né? E ele diz aí, quando ele abre o livro, ele se achou ali no lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me também a curar os quebrantados de coração. E ele fazia isso pelo poder, né, do Espírito Santo na sua vida, porque era Deus, mas porque também o Senhor o havia enviado, comissionado.
E ele ali então evangelizava. O que ele fazia? Ele trazia a boa nova. E a vós é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai encontrar ainda dentro desse ministério da palavra um exemplo do texto de Atos dos Apóstolos. Vamos colocar para você mais um texto aí. Atos dos Apóstolos. Quero convidar você agora a ir lá em Atos dos Apóstolos. Leia comigo o capítulo 8, versículo de número 5. Você vai encontrar também aqui, ó, Filipe. E também descendo a Samaria, Deus, pelo seu Santo Espírito, lhe enviou ali para estar ministrando. Ali, ó, o que ele fazia lá? Lhes pregava a Cristo. Lhes pregava a Cristo. Então, quando nós observamos esses vários textos dentro da ministração, desse primeiro item que nós estamos colocando a vocês, a pregação como proclamação, e verificamos aí todos esses exemplos, nós sentimos edificados e também uma grande responsabilidade de estarmos também fazendo nos dias de hoje este papel, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. O nome do Senhor venha a ser anunciado. Paulo, em Romanos, capítulo de número 10, olha só o que ele cita no versículo de número 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no seu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo tinha aí esta palavra da fé no seu coração, e ele deixava essa mensagem ser externada, deixava essa mensagem, essa pregação produzir ali aquilo que deveria produzir, que era proclamar. Não poderia ficar só no seu coração, mas ele deveria proclamar essas outras pessoas aquilo que estava sobejando e abundando dentro da sua vida. Então, quando nós observamos isso, queridos, nós temos a certeza e a convicção que a pregação, ela tem, então, o propósito de estar revelando Deus a outras pessoas. Quando falamos de revelar a Deus a outras pessoas, nós temos à luz de 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou colocar para você aqui o versículo de número 21, olha só que interessante. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes. E ele salva aquele que crê. Salvar os crentes é salvar aquele que crê. Através do quê? Aqui está dizendo, pela loucura da pregação. Então a pregação como proclamação é o meio pelo qual Deus, ele usou para atrair a si todo aquele que nele crê. Então esse fato, irmãos, por si só, para finalizarmos esse item, partimos para o segundo item, falando sobre o caso emblemático de Lídia, mas esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, que é trazer aí o conhecimento de Deus às pessoas. No segundo item desse primeiro tópico, onde nós vemos ainda sobre o ministério da palavra e o seu propósito, nós vamos ver aí o caso emblemático aí de Lídia. Quando nós lemos o texto sagrado, que eu vou estar colocando aí para vocês, de Atos dos Apóstolos. Vamos lá rapidamente, você procura aí na sua Bíblia, no capítulo de número 16, no versículo de número 14, nós temos ali, quando na viagem missionária de Paulo, ele chega em uma determinada cidade, e ele encontra ali a mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ela era da cidade de Tiatira, mas que agora servia a Deus, estava ali ouvindo Paulo e a Silas ministrando dentro da sua chamada que o Senhor enviou aos gentios. A palavra do Senhor vai dizer que ela abriu o seu coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, quando Lídia, ela ouvia a pregação que Paulo fazia, Lídia, quando ela ouvia a mensagem em que Paulo estava proclamando da parte do Senhor, nós vemos aí que ela abriu-se, o Senhor abriu-se o seu coração. Olha lá, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta à mensagem. Muitas vezes nós ficamos preocupados em que
Será que as pessoas vão atentar para aquilo que eu estarei pregando? Será que as pessoas estarão atentas para aquilo que estaremos ministrando? Eu quero dizer para você, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, para que ela estivesse atenta ao que o Paulo dizia, eu quero crer que o Senhor vem estar abrindo agora, mais do que já possa estar aberto, o seu coração, para que você possa receber da parte do Senhor aquilo que também, através dessa lição, dessa reflexão, no papel da pregação no culto, eu e você possamos sair daqui melhores, aperfeiçoados e convictos de estarmos fazendo mais e mais para o Senhor dentro deste ministério glorioso, que é proclamar o Evangelho, é pregar a palavra do Senhor às outras pessoas, pois através dele o Senhor vai abrir os seus corações e ele vai então ali fazer morada. E como o Senhor um dia chegou para aquela mulher ali no poço de Samaria, em São João capítulo 4. Ah, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria a mim, e eu te daria a água que faria jorrar, né, para a vida eterna, algo profundo, tremendo e que ela não conhecia. Mas que quando ela abriu o seu coração para o Senhor, quando ela pôde entender que quem estava falando com ela era o Cristo, ela não pôde mais reter ele somente para si. Ela correu para a cidade. Ela anunciou àqueles homens que ali moravam que ela tinha encontrado o Messias, que tinha revelado a ela tudo quanto ela estava passando. E assim, quando aqueles homens voltaram para estar ali, junto com ela, no poço de Samaria, vendo e ouvindo o Senhor Jesus falar, ele vai dizer que Jesus ainda esteve ali por mais 2 dias. Eles mesmos puderam testemunhar e dizer para aquela mulher, olha, não é mais pelo que nós ouvimos você falar, mas porque nós mesmos temos visto o que o Senhor tem falado. Então, irmãos, quando nós entendemos que quando nós proclamamos a palavra, o Senhor Deus é aquele que abre o nosso coração, ele se manifesta à nossa vida, nós vamos aí cumprir esta missão de estarmos tal como o Senhor aqui abriu o coração de Lídia. Nós fazemos isso também a outras pessoas, aonde quer que nós sejamos enviados pelo Senhor. Foi a pregação, um instrumento que Deus usou ali, Paulo, para revelar àquela mulher. O resultado disso foi o quê? A conversão dela. E o nome do Senhor foi glorificado. Deus foi glorificado pela revelação aí da sua palavra. E esse fato, ele também é destacado quando Paulo ele escreve aos Romanos, capítulo 10. Vamos ler lá, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. E eu quero convidar você a levar os seus olhos agora para o versículo 17. Porque a fé que promove a salvação, segundo o texto de Romanos 10, 17, é pelo ouvir. Olha aqui, ó. A fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Quando nós escutamos, é o próprio Espírito Santo revelado nas Escrituras, trazendo ali ao coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela jovem, que possa estar com o coração mais endurecido. Ele vai ser moldado, lapidado pelo Senhor, porque é em ouvindo a palavra. Não compete a mim e a você. O Espírito Santo que vai convencer. Mas e você de falar, de proclamar, é a minha e a sua responsabilidade. Por isso que desse segundo item, desse primeiro tópico, onde o ministério da palavra, nós estamos buscando entender o seu propósito, nós temos, irmãos, o dever de conscientizar de que a pregação da palavra é mais do que uma simples exposição de ideias, mas é um discurso que está aí inflamado com o fogo do Espírito Santo. É o canal pelo qual Deus ele vai se revelar ao coração que possa estar mais endurecido. A palavra do Senhor, no texto de Hebreus, eu quero colocar a você aqui, Deus tem me feito lembrar neste momento, lá no capítulo de número 12, 4, Hebreus 4. Vamos ver Hebreus 4 primeiro. Hebreus capítulo 4. Olha o que o Senhor nos faz lembrar aqui. Olha aqui, ó. Versículo 12. Porque a palavra de Deus, não a minha, não a sua,
Mas a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Ela vai aonde eu não vou. Ela vai aonde você também não pode ir. E nessa segundo item, assim como o Senhor, ele, através da ministração de Paulo, o Senhor, ele trabalhou no coração de Lídia. Ele é poderoso para, em eu e você, abrindo a nossa boca, mas pregando a palavra de Deus, vai produzir no coração daquele que está a nos ouvir a transformação necessária. Irmãos, isso é tão importante, não é só algo que nós temos revelado na Escritura, no Novo Testamento, mas eu vejo, por exemplo, o próprio salmista. Quem conhece a história de Davi sabe do que eu estou falando. Quando ele, depois de ter ali fracassado, falhado, ele busca Deus no Salmo 51, a partir do versículo de número 10. Ele pediu ao Senhor aqui, que Deus lhe criasse, cria em mim, Deus, um coração puro. Ele tinha deixado seu coração ser contaminado pelos desejos das concupiscências carnais. E nós sabemos que ele ali caiu, ele pecou com Betseba. Ele foi ali um homem que colocou ali o esposo daquela mulher em frente de batalha para que ele pudesse tomar, praticamente ele assassinou seu esposo para ficar lá com ela. E agora ele estava entristecido, reconhecendo aquilo que tinha feito. Deus agora, pelo seu Santo Espírito, está ouvindo a oração do seu servo. E ele entendia que ele precisava de viver e ter um coração puro novamente. Assim então ele diz: crie-me, ó Deus, um coração puro. Renove-me, ó Deus, um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação, sustém-me com o espírito voluntário. E aqui é onde eu quero destacar para você nessa passagem. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi sabia que para que houvesse eficácia na ministração da palavra do Senhor, ele precisava ter um coração puro. Ele precisava ter renovado na sua vida um espírito reto. Ele precisava contar com a presença do Senhor. Ele precisava ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele precisava ter a certeza da salvação. Ele precisava estar alimentado e sustentado com um espírito voluntário, nada forçado. Assim, então, ele entendia que ele ia poder comunicar a palavra, ou seja, ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor. E eles, a ele, Cristo, a Deus, na verdade, se compartilhar, ou seja, se voltar, se relacionar ao seu único e eterno Senhor e Salvador, nosso Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, revelado no Novo Testamento por nós. E ali, em esperança, eles aguardavam. Nós hoje já temos essa certeza que Cristo veio, e que Cristo está entre nós, e que ele é o amor revelado de Deus a toda a humanidade. E a todo aquele que crê nele, Deus lhe dá o direito de ser chamado Filho de Deus. E nós devemos, então, proclamar, como Paulo proclamou para Lídia. E nós temos a certeza que Deus fará a obra. O Espírito Santo de Deus é aquele que estará lá batendo a porta do coração. E aquele que abrir, ele fala: eu entro, ceio com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentro desse primeiro tópico, nós temos ainda o terceiro item a desenvolver. E falamos sobre aí a pregação como instrução. Isto mesmo, pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra, elas precisam agora estar aí crescendo, estar aí amadurecendo dentro aí do Evangelho, precisam estar sendo aí discipuladas, precisam estar sendo instruídas. É por isso que esse terceiro item ele está aí mostrando que o ministério da palavra
E o seu propósito está também a pregação, como que instruindo, como que lapidando, como que discipulando aquele que recebeu a palavra do Senhor um dia através desta boa nova de salvação em Cristo Jesus. Isso significa o fato de que o ministério de Jesus também tenha aí o ensino como fundamento. Quando o Senhor lhe chama ali dentro da sua mensagem, lá na grande comissão, vamos ler lá nessa grande comissão que está escrito, eu não citei para os irmãos aqui do cor, mas eu vou mostrar para vocês em Mateus capítulo de número 28, versos 19 e 20, o que nós temos aqui? Quando ele fala para nós, para ir, por todo mundo pregar o evangelho, aqui, quando ele fala para ir pregar a palavra, mas é para fazer discípulo. E fazer discípulo é ensinar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois disso, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos tem mandado, garantindo que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, mostrando que nesse ensino o Senhor estaria conosco, e nesse ensino, que nessa instrução, que é aí um dos propósitos também do ministério da palavra, nós devemos ter aí esse exemplo e seguir aquilo que Jesus fez e a ordem imperativa que ele deu para nós. Já citamos aqui em Mateus 4:23 que o Senhor Jesus, por toda a Galileia, ele ensinava nas sinagogas, Mateus 4:23. Vamos ver ele no Sermão do Monte também, ensinando, amém, aos seus discípulos. Vamos ver ali, Mateus capítulo de número 5, versículo 2, aqui, ele abrindo a sua boca, ele ensinava. Vendo a multidão, ele subia no monte, ele assentava-se, aproximavam dele os seus discípulos, e ele ali, abrindo a sua boca, ele ensinava. E ele trazia ali todos os ensinos, as bem-aventuranças. E era através do quê? Do ensino. Ele estava aqui dando um exemplo, e quando nós apresentamos o reino de Deus, aqueles que aceitam e creem que o Senhor Jesus o insere nesse reino, quando ele abre o coração para Cristo, ele aceita a salvação, reconhece que é pecador, se arrepende, crê que Jesus é aquele que dá a solução à sua causa, que estava ali condenado à morte. Ele tem agora Cristo, aquele que veio para pagar o preço no seu lugar. Ele então crê e é grato a Deus e que agora vai viver em novidade de vida, porque as coisas velhas, quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E esse novo vem através do ensino, do conhecimento das Escrituras, da palavra do Senhor. E o Senhor, assim como abria sua boca e ensinava, como está dizendo o texto aqui, Deus conta conosco dentro desse ministério da palavra e seu propósito, ainda hoje, a que nós também estejamos aí abertos a ouvir a palavra do Senhor, ou seja, anunciar a palavra do Senhor, a que outros venham ouvir da parte do Senhor o que ele tem para nos ensinar. Isso era visto na igreja primitiva, esse ato. Nós vamos pegar um exemplo aqui, tradicional, no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, você pode observar, por exemplo, vamos pegar aqui o capítulo 18, versículo 11, quando na sua viagem missionária, o apóstolo Paulo ali, 1 ano e 6 meses, ficou ali ensinando o quê? A palavra de Deus. Isso mostra, ou nos faz entender, o quão importante é este ministério da palavra, ou esse mistério da palavra, ou esse ministério, melhor dizendo, da palavra, no seu propósito, estar aí instruindo todo aquele que agora já está na caminhada com Cristo. Paulo chegou mesmo a inclusive até considerar que aquele que tivesse alguma pretensão no exercício ministerial do presbitério, ele fosse aí uma pessoa que fosse apta para ensinar. Você observa isso, vamos ler lá no texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, aqui. O capítulo é o capítulo 3. Vamos ler o versículo 2. Aqui, Convém que o bispo seja irrepreensível, o marido de uma mulher seja sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, nós vamos observar aqui que Paulo chegou a dizer, então, que alguém tivesse essa pretensão ministerial, fosse apto para ensinar. Isto nos mostra, querido, dentro desse tópico, para nós já caminharmos para o segundo tópico da lição, a importância do ministério do ensino e a importância da responsabilidade daquele que tem aí sobre
a sua vida a necessidade, o ministério aí da palavra. A responsabilidade de quem exerce esse ministério é grande e ela deve ser aí alimentada pela palavra. A palavra é aquela que transforma, é aquela que o Senhor tem usado aí ao longo de toda a história e tem nos alcançado. A palavra que tem poder, a palavra é aquela que transforma, a palavra é aquela que santifica. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade, diz o próprio Jesus Cristo. A tua palavra é a verdade. Você tem dúvida disso? Eu vou colocar para você, antes de nós iniciarmos aqui, ó, essa próxima reflexão, onde nós vamos mostrar aí o ministério da palavra, falando sobre a sua importância no tópico 2. Deixa eu colocar para você aqui, ó. Vou colocar aqui tela cheia. Aqui, ó. Veja aí o Senhor Jesus Cristo. Ele falou lá no Evangelho de João, segundo escreveu assim, João 17:17. Olha aqui o que o Senhor fala para nós. Orando ao Pai. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Veja quão maravilhoso é e que o Senhor espera que nós estejamos aí pregando. É a verdade, e a verdade é a palavra. Então não tem como pregar outra coisa. Tem que pregar a palavra. Né? Vamos voltar aí para o nosso quadro, mostrando aí agora o segundo item, o segundo tópico da lição, mais 3 itens. Agora nós vamos falar do ministério da palavra, vamos falar da sua importância. Você entende que ela é importante? Se você entende e quer aperfeiçoar nesse entendimento, fique conosco aqui, deixa aí o seu like, compartilhe isso a outras pessoas, divulgue, diga, Deus tem falado conosco através das lições da Escola Dominical. Participe presencialmente, participe colaborando aí com o nosso canal, divulgando isso a outras pessoas, como incentivo também a participar presencialmente. Nós estamos aqui ajudando professores, alunos e outros aspirantes a estarem frequentando aí a Escola Dominical, para que, como Igreja do Senhor, que valoriza o papel da pregação, o papel da mensagem da palavra do Senhor, você, em divulgar, compartilhar, deixar o seu like, você estará valorizando esse papel da ministração. É uma oportunidade que na Escola Bíblica Dominical é ali exclusivo para essa exposição da palavra do Senhor, onde ela molda o caráter cristão, ela faz essa lapidação na nossa vida como um discipulado contínuo e aperfeiçoamento até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, se você valoriza a pregação, se você valoriza o ensino, você não pode deixar de frequentar a Escola Dominical. Você obreiro, você líder, você aí que exerce influência em qualquer atividade dentro da estrutura organizacional, no organismo chamado igreja, você não pode ficar na sua casa. Você tem a oportunidade de estar ali na presença do Senhor, aprendendo no tempo. Faça como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E possa você sentir a alegria de poder estar também na presença de Deus, aprendendo ali no seu santo templo e contemplando a formosura das tantas maravilhas que Deus tem feito e revelado através da sua palavra. Enquanto aqui, vai se preparando, vai compartilhando, vai usufruindo, e Deus há de abençoar. Eu estou falando isso porque nós estamos aqui no tópico da palavra de Deus, mostrar a sua importância para ajudá-lo, para te conduzi-lo, não só neste mundo, mas te fazer aí preparado para alcançar a vida eterna, e venha essa pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Que nós possamos abraçar esta fé. A edificação da igreja é o primeiro item dentro deste tópico, o ministério da palavra e a sua importância. Ela é importante porque ela traz a edificação da igreja. A pregação no culto, ela vem promover essa lapidação, esse aperfeiçoamento. É através do processo de edificação, que muitas vezes você talvez possa perguntar, mas para a igreja o que significa isso? Faça um paralelo, como você, por exemplo, edifica uma casa ou conhece algum pedreiro que trabalha edificando uma casa, ele levanta ela assim, ó, a não ser que é um pré-moldado, mas mesmo assim não acontece do dia para a noite. Ele vai colocando peça a peça, parede a parede, quando é pré-moldado. Quando é feito no modo tradicional, ele vai colocando ali tijolo a tijolo, tijolo a tijolo.
não sem antes ter colocado a base, que é o fundamento. E nós temos aprendido que esse fundamento da igreja é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E é o que o Senhor nos convida a ver como nós estamos edificando a nossa vida, nosso ser, no serviço do Senhor, tijolo a tijolo, na nossa jornada da peregrinação cristã, enquanto nós estamos aqui vivendo. Então, quando nós observamos dentro desse tópico, vai falar sobre o ministério da palavra e a sua importância na edificação da igreja, eu e você precisamos estar atentos aí quanto a o que a palavra tem de importante nessa função de estar edificando a igreja. O verbo edificar vem aí pelo confronto que o Espírito Santo ele nos traz, né? Esta palavra, esta edificar, vem aí um confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, onde ele vai estar aí nos exortando e vai estar nos consolando, ele vai nos fazer muitas vezes até mesmo através de um elogio, nessa exortação, né? Quando Paulo, por exemplo, ele usa lá em 1 Coríntios 11, versículo 2, você vai ver que ele, através da palavra, ele vai edificando a igreja, e essa exortação, ela vem muitas vezes através até de uma expressão de consolo. Vamos ver o que consta nesse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 11, versículo 2, onde ele fala aqui, ó: meus irmãos, sede imitadores como eu também de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembraste de mim. Você vê aí Paulo exortando os irmãos, né? A carta de Coríntios é uma exortação quase de ponta a ponta. Mas você vê aqui que dentro dessa exortação também tem ali palavras que são aí um tom de elogio. Porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como eu vou-los entreguei. Mas há momentos também que uma forte repreensão também vem. Nessa mesma carta, quando ele chega lá no versículo 17, ele vai observar, né, alguma atitude ali onde ele diz: nisto, porém, eu vou dizer-vos que eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O que eu aprendo através desse processo de edificação da igreja, em que o ministério da palavra tem a sua grande relevância e importância, porque ele foi nos dado para trabalhar na nossa vida, elogiar quando preciso, mas também repreender quando preciso, entendendo que ambas as situações, seja a repreensão, seja um elogio, mais forte que seja a repreensão, ela está visando a estar aí aperfeiçoando, está visando aí a estar lapidando o servo do Senhor. O verbo, quando nós olhamos o verbo, a palavra grega traduzida aí por exortar, que vem do grego paraklesis, ela tem o sentido também de consolar. Significa aí chamado para ajudar. E essa ajuda, ela pode vir através de um elogio e através de uma repreensão também. Mas também através de um sentido de estar encorajando a uma mudança de atitude, a um aperfeiçoamento pelo qual os ministérios do Senhor têm levantado lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ocorre que muitas vezes no Novo Testamento, sendo aí, maioria das vezes, no contexto da igreja, nós vamos ver Paulo solicitando aí a Timóteo a que persistisse a ler, a ensinar a palavra e a exortar, porque Paulo entendia que através disso, ao seu filho da fé, é que a igreja seria aperfeiçoada, é que a igreja continuaria sendo aí edificada. Vamos ver esse texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13. Olha aí o que está para você na tela. 1 Timóteo 4, versículo de número 13. A leitura nossa está no 2 Timóteo 4. Agora essa aqui é 1 Timóteo, tá? Alguém pode pensar, mas está na leitura em classe? Não, não é essa a leitura em classe. Aqui Paulo está dizendo ao seu filho na fé: persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar, até que eu vá. É através do estudo da palavra de Deus que o homem de Deus se prepara para que possa, através da palavra, ele trazer essa exortação, trazer esse ensino, que por vezes poderá ser uma palavra de repreensão, mas que nessa exortação também poderá ser uma palavra de consolo. O objetivo, o intuito, é que ela venha trazer ali
uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que venha ajudar. E se o que a pessoa precisa de ajuda é muitas vezes um puxãozinho de orelha, vai ter um puxãozinho de orelha. Nós precisamos, irmãos, ter um nosso coração sincero, aberto ao Senhor. Paulo, ainda escrevendo, alguns entendem que foi autor da carta dos Hebreus, por isso eu disse Paulo, mas se você entende de outra forma, amém, do mesmo jeito, mas ficamos com aquilo que o Espírito Santo usou o escritor. Versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus. Ainda, olha só o que nos chama a atenção. Vede, pois, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar dos Deus vivos. O Senhor está chamando aqui, dentro desse ensino, do processo de edificação da igreja, nos mostrando aqui o ministério da palavra, ela tem essa importância na edificação da igreja, onde cada um de nós, o Senhor nos convida pelo seu Santo Espírito a estarmos atentos. Quando ele usa essa expressão vede, ou seja, observe, atente, considere, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Ele nos chama a atenção que nesse processo de edificação do corpo de Cristo, nós temos que estar nos exortando uns aos outros, como ele estava agora sendo usado, a de que forma alguma nós viemos nos apartar do Deus vivo, tendo deixado ser alimentados na nossa vida, o nosso coração, com maldade, com infidelidade. Mas ele chama-nos a atenção que antes ele convida-nos a exortar-nos uns aos outros todos os dias. E essa exortação é aquela mensagem de ajuda. É aquela mensagem de ajuda, aquela mensagem que vai te ajudar. E se precisar te ajudar, às vezes é uma palavra, né, que vem ali te acalmar, vai ser uma palavra de calmaria. Se é uma palavra que para te ajudar, ele vai precisar te puxar ali, dar um puxãozinho de orelha, ele vai te dar um puxãozinho de orelha. Mas nós precisamos, antes de tudo, exortar-nos uns aos outros todos os dias. E como eu devo fazê-lo? Como você deve fazer para comigo e eu fazer para com você? Visto que a palavra de Deus, em Romanos 12, versículo 5, a palavra do Senhor também nos diz que nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós somos membros também um dos outros. Nós devemos exortar, então, uns aos outros nisso. E ele fala, durante o tempo que se chama hoje. Através do quê? Da palavra. Eu tenho que ler. Por isso que ele falou para Timóteo, Timóteo, você olha, lá em 1 Timóteo 4:13, você leia, você exorte e você ensine. Mas se ele não teria como antes exortar e ensinar se ele não tivesse lido, se ele não estudasse a palavra. E ele diz aqui, Hebreus, no capítulo que nós estamos lendo aqui, 3, versículo 13, e quando ele fala aqui a expressão exortai uns aos outros no tempo que se chama hoje, mostrando que agora é a hora. Não é amanhã, não é depois, é a hora, é agora. É hoje, é neste momento que Deus está nos chamando. E isso ele fala, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Quantas pessoas que você conhece que estão endurecidas pelo engano do pecado? Aonde eles já não têm, muitos deles, mais sensibilidade espiritual, sensibilidade para entender, estão com o coração endurecido. Até mesmo alguns cristãos que estão dentro da igreja. Muitos, você vai falar, você vai conversar e você vai observar, eles estão fechados pela palavra. Quando você prega contra o pecado, mas não é bem assim, nós somos um tempo moderno. Estão, como já falamos aqui, com os comichões nos ouvidos, como diz a nossa leitura bíblica em classe. Virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, pois estarão aí com um comichão nos ouvidos, atraindo doutores conforme os seus desejos carnais. Por isso é importante, irmãos, que hoje, nós precisamos ainda estar aí exortando uns aos outros, ajudando uns aos outros dentro da palavra e corrigindo aonde precisa. O fato é que nós temos visto muitas vezes as pessoas dentro da igreja, mas passando a mão no seu irmão. Não, tadinho. Deus vai te abençoar. Mas não mostra que para Deus te abençoar, você precisa voltar a praticar o primeiro amor. E você precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa lembrar onde você caiu, voltar lá e levantar, se corrigir. Isso é exortar. É ajudar onde a pessoa precisa. Muitas vezes aquele soprinho, no machucado, um remedinho, ajuda. Mas ensiná-lo
Olha, cuidado para que não caia de novo. É o ensino que está precisando, que está faltando dentro das nossas igrejas. Esses dias atrás mesmo, nós estávamos ministrando uma palavra, Deus me fez lembrar do episódio daquele homem que foi curado lá no tanque de Betesda. Eu até faço questão de trazer para os irmãos aqui, para a edificação da igreja dentro desse tópico. São João, capítulo de número 5. Você vai ver aqui, no tanque de Betesda, ora, em Jerusalém, próximo ao tanque da Betesda, tinha lá um tanque chamado, em hebreu, Betesda. Você vai observar lá que tinha um homem ali, segundo o texto aqui, 38 anos, estava ali enfermo. Jesus o encontra com ele, pergunta para ele se ele quer ficar são. Jesus disse para ele disse assim: Senhor, não tem ninguém que me leva, tal. E o Senhor falou para ele assim: olha, levanta-te, toma o teu leite e anda. Ou seja, Jesus operou o milagre na vida dele, porque está dizendo que logo o homem ficou são, ele tomou o seu leite e andava. Só que você vai ver Jesus Cristo encontrando com ele um pouquinho mais lá na frente. Aqui, o versículo 14. Ele levantou o leite e andou, lá no versículo 8. Tomou o leite e andou. E Jesus viu aí que logo ele ficou são, tomou o seu leite e andava. Jesus o encontra com ele um pouco mais lá na frente, o homem que foi curado. E ele encontra o Senhor Jesus lá no templo. Jesus foi o que fala com ele aqui, Jesus encontrou no templo. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Muitas pessoas que querem só a mensagem de cura, de libertação daquela causa imediata que ele precisa. Mas o ensino de Jesus completo é esse, que nós precisamos exortar, como Jesus falou para aquele moço ali, olha, quando encontrou ele no templo. Eis que já está são, né? Como dizendo, glória a Deus, não peque mais. Ou seja, chamou a atenção, exortou com o intuito de ajudá-lo a não voltar a ter novamente aquela situação na sua vida. Ou seja, Jesus estava levando ele a reavivar na sua mente aquilo que há 38 anos atrás ele veio cometer e ficou todo esse tempo com essa enfermidade, porque a causa dessa enfermidade dá-nos a entender que era pecado. Porque se não for assim, Jesus não tinha dito a ele: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Veja aí. Então precisamos, irmãos, abrir o nosso coração para dentro da palavra do Senhor, nós estarmos aí atentos. Vede, irmãos, que não haja nenhum coração mau e infiel. Antes exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que ninguém endureça pelo engano do pecado. Você vai observar aí o próprio também evangelista Lucas destacando que a igreja ela andava na consolação do Espírito, Atos 9, 31. Vamos ver então todos esses textos que nós estamos nos colocando aqui, queridos, que o ministério da palavra, ele é aí um instrumento nesse processo de edificação da igreja para exortá-la e edificá-la. Tá? Quando nós observamos aí o item 2 desse segundo tópico do ministério da palavra e a sua importância na formação de valores, nós vamos acrescentar mais ainda agora o nosso conhecimento. A pregação, além então de estar edificando a igreja, ela vai formar dentro do caráter cristão valores sadios, valores que redundam numa consciência cristã saudável. Existe, irmãos, num tempo em que nós estamos vivendo, nós já colocamos isso na introdução da nossa lição no dia de hoje, uma batalha constante, em que tem aí afetado muitas pessoas, e nós precisamos aí estar abertos e preparados a receber a palavra de Deus como uma armadura, de forma que possamos combater este mal que tão de perto está tentando contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. A destruição dos valores, a corrupção dos valores da família, no meio da nossa sociedade, irmãos, a cada dia que passa está sendo aí, tremendo. E por vezes, se nós não vigiarmos, ela tem aí adentrado dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da igreja. E isso não pode acontecer. E nós precisamos, então, deixar que o ministério da palavra, veja quanto ele é importante, é que ele nos conduza aí a ficarmos atentos, alertas, para que isso não venha acontecer.
E é através da palavra que nós vamos tendo aí formada a nossa consciência cristã, fundamentado na palavra, para que quando vem o ataque do inimigo contra a nossa vida, para nos oferecer coisas que parecem até agradável, nós possamos estar aí prontos a combater, irmão. O próprio Cristo, ele venceu o inimigo quando tentado pela palavra. E há aqueles que não querem viver através da palavra. Ora, se o Cristo falou, Deus confirmou, Deus falou e o Cristo também confirmou quando ele venceu o mal. Também está escrito, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então é importante, irmãos, queridos amados ouvintes, nós atentarmos para essa importância que a palavra de Deus, o ministério da palavra, ela deve ter na nossa vida. Isso significa que a igreja precisa, irmãos, mostrar a este mundo da forma mais didática possível, através da palavra, a forma que deve pensar, a forma que deve crer, a forma que deve agir, aqueles que estão iniciando a fé. E é algo precioso, irmãos, para a nossa vida, temos que ter a nossa visão correta daquilo que realmente é o mundo, aquilo que Deus tem traçado para nós como projeto. Nós definimos e deixamos bem claro qual é a visão que nós temos da revelação dada pelas Escrituras, da explicação dessa cosmovisão do mundo, como nós temos visto, à luz da palavra, não naquilo que a sociedade tem tentado nos impor. Possamos ter uma visão que seja aí diferente, que a palavra possa formar valores que comunicam as verdades do céu. O Senhor nos convida a pensar nas coisas que são de cima, e não das coisas que são da terra. O mundo, a cultura secular, infelizmente, ela tem sempre se mostrado hostil contra os valores do reino de Deus, contra o povo de Deus. Você tem aí observado em lições anteriores, trimestres anteriores, nós falamos sobre as grandes perseguições que existem em diversas nações, principalmente ali as nações que estão fechadas para o evangelho da janela 1040. Nós precisamos, irmãos, estar preparados para resistir todas as inversões de valores que têm sido disseminadas no meio da nossa sociedade. Daí a importância do ministério da palavra na formação dos valores cristãos. Na formação dos valores cristãos. Olha aí, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar ali alicerçados dentro da palavra do Senhor. O terceiro item do nosso segundo tópico aí, vai falar-nos sobre agora a importância também, no sentido de estarmos resistindo de forma agora objetiva diante de uma cultura que está vivendo aí sem Deus. Nesse ponto, irmãos, nesse item, nós vamos aprender, e a revista também traz aí para nós, que Jesus, inclusive, ele censurou os discípulos, chamando-os aí de uma geração perversa, porque ele os viu ali agindo com certa incredulidade, mesmo ter havido já estado com ele. Já era preciso eles já estarem amadurecidos, e o Senhor lança em rosto a eles a sua incredulidade. Quando ele diz, ele está ali descendo do monte, quando ele estava ali orando, e ele repreende os seus discípulos ali em Mateus 17, vamos ler, Mateus 17, versículo 17, aqui ó, Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui. Ele estava falando ali daquela multidão que outrora estava ali com os discípulos de Jesus, apresentando ali seu filho, que era lunático e sofria muito. E eles chegam ali agora na presença de Jesus e mostram aos seus discípulos não puderam repreender este mal. E assim então o Senhor, ele lança-lhes em rosto ali a incredulidade. Nós precisamos, irmãos, resistir diante de uma cultura sem Deus. Temos que estar preparados. E os próprios discípulos que conviveram com Jesus, Jesus nos chamou a atenção quanto à sua incredulidade, irmãos. Quanto nós, muitas vezes, estamos aí lendo a palavra, orando, mas não com a frequência que talvez aqueles tinham de comunhão o dia inteiro com Cristo. Às vezes realizamos isso, mas em alguns momentos da nossa trajetória, da nossa vida cristã. E é por isso a importância de nós orarmos sem cessar, estarmos ligados ao trono
direto da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele está rugindo como leão, querendo buscar quem ele possa tragar. Mas louvamos a Deus que o Senhor tem acampado os seus anjos ao nosso redor para nos livrar. E nós precisamos estar à luz da palavra, resistindo cada dia mais à cultura de um mundo sem Deus. Que é o que está aí na lição, resistindo diante de uma cultura sem Deus. E nós só vamos ter condições de resistir o diabo, irmão, se estivermos sujeitando a Deus. Deus tem uma palavra para nós, aqui agora o capítulo 4, versículo 7. Vamos abrir aqui. É onde o Senhor me faz lembrar aqui, ó, que para que o inimigo ele fuja de nós, nós temos que fazer duas coisas: resistir o diabo e sujeitar a Deus. Nesse tópico da lição que nós estamos tratando, o item 3 fala resistir diante de uma cultura sem Deus. Como nós vamos resistir? Sujeitando a Deus. Como nós vamos resistir? Sujeitando, pois, a Deus, resistindo o diabo, e ele vai fugir de nós. E para se sujeitar a Deus, nós temos que ouvir o que Deus tem para falar. Nós temos que, através do ministério da palavra, veja o quanto ela é importante, nós estarmos aí alicerçados, preparados para combater o mal, assim como Jesus estava preparado para vencer o inimigo ali, naquela batalha, quando ele foi tentado ali no deserto. Jesus, irmãos, ele tem nos dado todas as ferramentas, as armaduras espirituais, para que nós pudéssemos aí estar preparados. No início da igreja, lá quando Pedro usou a palavra no dia de Pentecoste, ele também exortou a todos aqueles que estavam ali ouvindo a palavra a que se salvassem dessa geração perversa. Ele diz lá em Atos 2, no verso 4, com muitas outras palavras, ele diz: testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Como se salvar dessa geração perversa? Ou seja, não é o Deus que me salva. Qual é a parte que eu tenho que fazer então? Vamos ver lá. Qual é a parte? Ele falou, como que ele ia usar pelo Espírito Santo de Deus essa expressão se eu e você não tivesse nenhuma participação? Aqui está dizendo: e com muitas palavras testificava e os exortava: salvai-vos dessa geração perversa. Pois como eu vou aceitar essa salvação na minha vida? Como a minha participação melhor dentro da salvação quanto a essa geração perversa? É fechar o seu coração para as práticas do mundo, resistir diante dessa cultura sem Deus e aceitar o evangelho, a salvação. A graça, irmãos, está no fato de que você não vai morrer mais na cruz. Jesus já pagou esse preço por você. Ele fez isso sendo nós pecadores. Isso foi de graça. Mesmo sem você querer perguntar, ele fez. Agora, aqueles que, abraçando a fé em Cristo Jesus, têm esse efeito da salvação na sua vida. E a sua participação é em crer. A sua participação é em reconhecer que é pecador. A sua participação é em você reconhecer que você precisa mudar e quer mudar e confiar que é em Jesus Cristo que você tem essa salvação. Que é somente Ele o caminho, a verdade e a vida que vai te conduzir a estar no céu. Então, é através do ministério da palavra que nós vemos essa importância que cada um de nós devemos estar aí fugindo da aparência do mal e caminhando em direção ao Senhor. Nós vamos ver que, infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm aí não resistido ao mal. Isso não é novidade nos dias de hoje. Nas épocas em que o próprio apóstolo Paulo ministrava, ele vai declarar a seu filho na fé, lá em 2 Timóteo 4,10, vamos ler lá, ele vai fazer referência aqui, a Bíblia não esconde esse ocorrido. 2 Timóteo 4,10, você vai encontrar aí Paulo aqui, ó, declarando por nome, inclusive aqueles que outrora estavam com eles, ó, Demas me desamparou. Se desamparou porque um dia estava com ele. Amando o presente século. Foi para Tessalônica. Aqui, ó, Crescentes, também da mesma forma. Foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. E só Lucas está comigo. E aí ele chama ali a Timóteo: ó, toma Marcos, traz contigo, porque é muito útil para o meu ministério. O que Deus está nos revelando aqui através da palavra, quando ele revela aí em 2 Timóteo 4,10, a declaração daqueles que outrora estavam com Paulo e agora não está. E nós devemos estar alerta, porque assim como outrora eles estavam, e hoje, sabe, você está na presença de Deus, sendo aí um contribuinte, servo de Deus, obediente, se Deus não deixarmos aí a palavra do Senhor a cada dia, né, estar trabalhando, e veja a importância dela na manutenção da nossa vida, e nós não vigiarmos, nós não aí resistimos diante da cultura sem Deus,
fatalmente nós poderemos estar aí fadados a estar aí praticando, né, como um dia Demas praticou, desamparou o ministério do apóstolo Paulo aí, porque ele teve o quê, ó? Um amor dele, mas no presente século, do que ao aprender e amar aquilo que o Senhor tem chamado, tem escolhido. Quando você olha nesta carta de Timóteo, se não fala memória, o capítulo 3, né, ele exortando ainda ao seu filho na fé, ele diz, sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Ele amou o presente século, Demas, amou, porque é tempo trabalhoso, porque há homens amantes de si mesmo. Com certeza ele permitiu alguma situação dessa, de orgulho, né? Preferiu ser mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Por isso o Senhor está nos chamando dentro do ministério da palavra, e veja que Paulo estava usando a palavra para exortar ali a seu filho na fé, a resistir diante de uma cultura. Irmãos, e é preciso nós deixarmos a cada dia ser transformado a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E é por isso que Paulo, ele exortou os seus irmãos, através de Romanos 12, 2, esta palavra. Nós vemos, não, nessas referências que nós temos trazido para os irmãos aí, esta palavra aí, era, século, que é traduzida do grego aion, e é uma referência clara de uma cultura sem Deus. E nós precisamos estar atentos. Vamos partir, irmãos, para o terceiro e último tópico da lição, pois o tempo já está bastante avançado. Vamos falar agora sobre o ministério da palavra e a sua fundamentação. Temos 2 itens. Deve ser esta palavra fundamentada. De que forma, pastor? Ela deve estar fundamentada em Cristo. Já temos falado desde o início. Uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem centrada na palavra. A Bíblia diz que quando Filipe ele desce para Samaria, lá em Atos, capítulo 8, versículo 5. Se eu já coloquei, eu refaço aqui, colocar, não tem problema, a gente coloca mais uma vez. Atos 8 e 5. Nós vamos observar aí, que esse moço, ele chegou ali em Samaria e ele pregava quem? Ele pregava Cristo. A sua mensagem era cristocêntrica. A nossa mensagem, queridos e amados ouvintes, irmãos em Cristo, pregadores da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, seja a tua mensagem cristocêntrica. Não faça como muitos têm feito hoje durante o tempo que se chama presente, nas ministrações, nas reuniões, nas campanhas, nos congressos. Muitas pessoas falam do relacionamento com Deus, mas falam do relacionamento com Deus aonde Jesus Cristo não aparece. Ele é aquele que já foi enviado, irmãos. Ele foi prometido. Você pode pregar sobre Sansão, você pode pregar sobre José do Egito, você pode pregar sobre Moisés na sarça ardente, você pode pregar sobre o tabernáculo, mas você pode pregar sobre o sacrifício do Antigo Testamento, mas se você não aludir que aquilo ali era simplesmente figura daquilo que haveria de vir, que manifestou em Cristo Jesus, e que hoje ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você, num sacerdócio superior, de nada vai valer as mensagens, o relacionamento com Deus, se não apresentar Jesus. Ela fica sem a aplicação prática e real para preparar o crente no tempo chamado hoje a se revestir de toda a armadura espiritual que o Senhor nos reveste, que é o poder transformador que o Evangelho de Cristo promove na nossa vida. E enchê-lo dele esperança, porque esse Jesus que veio, se manifestou e nos salvou, prometeu que um dia vai vir buscar-nos para estar com ele atento para toda a eternidade na glória. Mas se nós não falamos de Jesus, como é que as pessoas vão ser salvas? Como há de crer se não há quem pregue? Precisamos pregar a palavra do Senhor, uma mensagem cristocêntrica. É isto que nesse último tópico da lição vem nos desenvolver. Cristo é o centro da palavra. Quando você vai observar ali a mensagem do próprio Jesus Cristo, quando estava com os seus discípulos ali naquela caminhada, lá no caminho de Emaús, vamos ver se a gente encontra essa passagem. Eu vou colocar aqui para você. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Vamos ver aqui, lá no versículo, nas partes finais. Olha aqui,
Jesus no caminho de Emaús, coisa aqui, ó. Porventura, Jesus ministrando com eles ali, chegou para eles, começou a falar, né? A história começa um pouco mais anterior aqui, ó. Olha aqui, ó. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Quem? Dois deles. Quem? Que eram os discípulos do Senhor Jesus. Estavam lá indo para Emaús. E você vai ver Jesus encontrando com eles lá, ó. Eles vendo o que eles estavam falando, das coisas que estavam acontecendo. Eu vou adiantar aqui, irmãos, para mostrar para você que Jesus, ele começou a falar ali, ó, por Moisés, por todos os profetas, e ele explicava-lhes o que se achava, o que dele se achava em todas as Escrituras. Veja que Jesus estava pregando sobre Moisés, estava falando sobre os profetas, mas ele estava explicando aqueles dois moços no caminho de Emaús, aquilo que se achava a respeito dele, de quem? De Cristo. E aqueles estavam ali todos desanimados, pensavam que ele era ali, que ele queria trazer ali a libertação para o povo, né? Você vai observar ele falando aqui, ó, e nós pensávamos, quer ver, ó? Aqui, ó, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E eles falaram para ele, nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. E Jesus Cristo, ele ali começando por Moisés, ele mostrou que ele era aquele que fora prometido. Tudo, e ele chegou ali a apresentar tudo que dele estava na Escritura. Que dificuldade eu e você temos se o interesse do Espírito Santo é comunicar Jesus. Só se nós não tivermos ligado com o Espírito Santo, nós não vamos falar nele. Só se a nossa intenção for, na verdade, estarmos fazendo uma apresentação de um conhecimento intelectual. Mas se nós somos acionados e motivados pelo Espírito Santo de Deus nas nossas ministrações, nós não vamos deixar de falar de Jesus. Por isso, irmãos, no ministério da palavra, a sua fundamentação deve ser cristocêntrica. Cristocêntrica, deve ser bíblica, baseada na palavra. O fato é, toda escritura divinamente inspirada é apta para corrigir, para instruir, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar em toda boa obra, mas ela tem que ser cristocêntrica. Ela tem que, como Jesus, apresentar aquela palavra. Uma outra passagem bastante conhecida, né, que eu vou fazer aqui só um comentário a vocês dentro dessa lição, para nós finalizarmos aqui o nosso comentário, onde o nosso alvo é revelar a Cristo. Quando você vê aquela passagem em que Deus usa Filipe no Novo Testamento, ali em Atos dos Apóstolos, Deus o leva para estar ali ao lado daquele carro, daquele eunuco, que estava voltando para a sua nação. E a Bíblia diz que ele estava lendo em voz alta, e ele lia uma passagem do profeta Isaías. E ali, então, Felipe, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, estava ali correndo ali ao lado daquele carro, e ele é convidado a perguntar ali àquele eunuco, você entende o que você está lendo? E ali, então, ele convida-o para subir no carro, e aquele eunuco pergunta, ele está falando, o profeta Isaías está falando de si mesmo ou está falando de outro? E nós vamos ver revelado pela palavra de Deus, que ele, a partir daquela escritura, ele vem revelando ali a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ensinando que nós devemos partir de qualquer texto sagrado. Mas é a partir dali nós temos que chegar em Jesus. E em chegando em Cristo, mostrar que um dia ele vem buscar o seu povo. E que num dia, no abrir e fechar os olhos, ante o toque da última trombeta, ele virá buscar a sua igreja. De trazer essa mensagem de salvação, de esperança para o momento presente, mas também para a vida eterna. Que dificuldade! Se o Espírito Santo, ele corrobora, ele é o maior interessado. Basta eu e você abrirmos o nosso coração e deixarmos Deus falar. O alvo da pregação é revelar a Cristo. Apolo, por exemplo, um grande conhecedor, com grande eloquência, com capacidade, segundo a palavra do Senhor, mostra que mostra que Cristo prometido nas escrituras hebraicas, que era Jesus de Nazaré, e ele ali com veemência, ele convencia publicamente os judeus e mostrava às escrituras quem era o Cristo. Nós devemos usar também toda a eloquência, tudo aquilo que Deus tem nos dado, para mostrar nas escrituras quem era o Cristo. Você vai ver isso em Atos 18, 28, se você tem dúvida.
né, desse moço que nós acabamos de falar aqui, Atos 18, versículo 28. Você vai encontrar aqui, 28. O versículo anterior mostra que ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso em espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. E aqui no versículo 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que era Jesus o Cristo, que era Jesus o prometido, que era Jesus que no Antigo Testamento, nos profetas, na lei, estava procurando e aguardando aquele que era o mistério que foi revelado na plenitude dos tempos. A igreja, Jesus e a sua igreja, o corpo de Cristo, que agora ele estava ali fazendo parte. Irmãos, nós precisamos destacar que os métodos que nós usamos para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é nós estarmos revelando o conteúdo, que é Jesus Cristo. Tá? Deve ser bíblica, sim, que é o segundo tópico desse terceiro e último comentário dessa reflexão bíblica que nós estamos trazendo. Sim, vivemos num tempo, irmãos, em que a pregação, em muitos espaços aí, virou um modismo. Parece até que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, eu digo para vocês com dor no coração, e o comentarista, pastor José Gonçalves, também fala isso na revista, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda. São como um verniz de pregação, É só para poder dar uma tapeada. É só para mostrar um brilho. Irmãos, que tipo de mensagem é esta? Que mais atrai e amacia aí o ego. Geralmente não consegue muitos seguidores na rede social. Estão buscando aí, na verdade, buscar mais, como diz aqui o comentarista, geralmente estão buscando aí, massagear o ego. E geralmente consegue muito mais seguidores na rede social para quem se vale dessa técnica. E eu não estou aqui, irmão, procurando, alguém pode falar assim, pastor, olha quanta mensagem os seus seguidores alcançam. Irmãos, eu não estou preocupado, ainda que a minha preocupação é que essa mensagem alcance muitas outras pessoas. Mas eu não estou preocupado. Eu falo para você dar o like, mas não é para mim o like. O like é para fazer essa mensagem ser levada a outras pessoas. Mas você sabe, irmãos, e tenho observado aqui, não é o nosso interesse querer ficar aparecendo. Eu quero que Cristo cresça em vós. Eu quero que Cristo cresça na minha vida. E nós precisamos, irmãos, falar a verdade. Devemos pregar a palavra. Bíblia. A ênfase, muitas vezes, que nós temos visto aí nos púlpitos, e por que não dizer também na internet, muitas vezes as pessoas estão preocupadas na performance, o modo de nós exibirmos as temáticas que devem ser abordadas. Irmãos, é fato que o nosso ensino tem que ser claro, tem que ser objetivo. Paulo foi usado por Deus para mostrar e corrigir os erros dentro da forma do culto, da adoração a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, precisa ter ordem, precisa ter decência, precisa ser falado de forma clara, ser objetivo. Mas o objetivo, irmãos, é pregar a palavra. É um texto bíblico que nos remete às coisas que são do céu. Muitas vezes o sermão de hoje está voltado mais no interesse financeiro. As campanhas hoje, muitas vezes, estão voltadas mais no interesse financeiro. Ganhar almas, falar de salvação, vinda de Jesus, é colocado em modo secundário, quando não é colocado em posição alguma. O fim dessas pessoas que estão voltadas a esse tipo de interesse, irmãos, na área financeira, na área humana, é perdição. A palavra do Senhor vai afirmar, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19, atenção, dizendo o fim desses é perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles são para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, precisamos estar atentos. A palavra do Senhor é muito clara. Os que querem ser ricos caem na tentação, caem num laço. E os muitos desejos da carne, dessas loucuras nocivas, acabam aí submergindo homens aí à perdição e à ruína. Olhemos para Cristo. Olhemos para a mensagem que o Senhor nos chamou para pregar, a sua palavra, cristocêntrica e bíblica. Devemos pregar sobre o pecado, doutrina do pecado, o apelo para uma vida separada do mundo, dedicada a Deus, precisa ser alimentada, precisa ser aí anunciada, mas infelizmente tem sido esquecido.
E o convite que o Senhor tem nos chamado, irmãos, a atenção, é que se você está num lugar assim, olha a mensagem, eu vou colocar para você aqui, ó, 2 Coríntios, e o Senhor nos chama a atenção, 2 Coríntios 6:17. Se você está num lugar assim, olha o que o Senhor nos fala. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. O Senhor diz, serei para vós pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque, irmãos, não dá para ter consenso, né, o reino de Deus e o reino das trevas. Não dá para ter consenso, né, servir a Deus e servir aos ídolos. E eu falo ídolos como muitas vezes o homem se coloca como ídolo. Há pessoas que dentro da igreja, muitas lideranças têm se colocado como ídolos. E exigem muitas vezes uma reverência, um respeito exacerbado que quase os coloca como Deus, ocupando o lugar de Deus. Nós precisamos, irmãos, vigiar. Modalidade de pregação que não está centrada na palavra. Modalidade de pregação que não está centrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, devemos nós fugir. Devemos nós estar longe. Paulo, ele dizia, longe de mim gloriar-me, a não ser na luz de Cristo, na cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele diz isso. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 16. Porque em Cristo, ele diz no versículo 15, porque em Cristo nem a circuncisão ou a circuncisão tem virtude alguma, mas o sim em nós sermos aí uma nova criatura. E todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Agora, a mensagem que é fora dos princípios da palavra de Deus, a mensagem que só massageia, essa mensagem que só glorifica os homens, que são amantes de si mesmos, nós devemos fugir. Já citamos aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, que mostra aí, né, os tempos trabalhosos que sobrevêm por haverem e existirem homens amantes de si mesmos. Eu quero ter a certeza, a convicção que você não está enquadrado nesses, mas que nessa lição, nessa reflexão, nós temos chegado aqui, pela permissão de Deus, e nessa conclusão que eu trago para você aqui, para finalizarmos, que nós temos hoje aprendido, nessa exposição da palavra do Senhor. Nesta lição, nós podemos entender e constatar aqui, queridos e amados irmãos, que nós precisamos de manter fiéis no ministério da palavra. Nós precisamos manter fiéis naquilo que o Senhor tem nos chamado. Por isso, nós precisamos estar aí voltados para a genuína pregação bíblica, refletindo aí na nossa vida os valores do reino. E para seguir os valores do reino, irmão, não tem atalho. Não tem o mais ou menos. Ou nós somos, ou nós não somos. Nós estamos, sim, numa cultura hostil, numa cultura difícil, onde a nossa fé é provada a cada dia. Mas nós, como igreja, precisamos continuar ministrando e proclamando as verdades do reino. E essa verdade do reino, ela vai vir sempre através das palavras de Deus, numa mensagem cristocêntrica que se baseia unicamente na santa e bendita palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus enriqueça, te dê vitória e que o Senhor resplandeça sobre ti a sua luz e que venha te conceder a paz. Que o Senhor corrobore em cada um de nós a virtude do seu Espírito Santo, que tenhamos inteligência espiritual para continuarmos avançando na direção do propósito de Deus para as nossas vidas. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem poderosa da parte do Senhor, do papel da pregação do culto a outras pessoas, e que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja
em todos os vossos corações. Que possamos dizer Amém. forte abraço, até a próxima reflexão, assim Deus permitir.